horas e 17 minutos. Repita. 7h17. A gente vai trocar de assunto completamente aqui. Porque cerca de 30 pessoas que ocupavam funções na Secretaria Municipal de Educação aqui em Maringá pediram exoneração coletiva. Entre essas aí que integram estão professores concursados há pelo menos 10 anos. A superintendente Ana Paula do Carmo Donato, funcionária de carreira desde 93, que é irmã do deputado, ex-deputado Paulo Rogério do Carmo, ela também está entre os que pediram exoneração. Paulo Roberto Colucci Pompeu, que é diretor administrativo da pasta, também está entre os que pediram. O ex-deputado do Carmo, que admitiu que se arrependeu de ter feito a indicação da secretária Tânia Perioto para o cargo na Prefeitura Municipal, mas oficialmente apenas 4 pessoas colocaram seus cargos à disposição. Todos os pedidos foram aceitos e publicados na edição de ontem do órgão oficial do município. Agnaldo Vieira, um imbróglio lá por conta de indicações do ex-deputado do Carmo. Vai ter algum desdobramento? Isso, Agnaldo, por exemplo, você acha que a secretária corre algum tipo de risco ou não? Está tudo tranquilo? Paulo, eu posso falar ao final aqui, que eu vou até precisar confirmar uma informação. Você pode falar ao final. Eu vou te dar essa linha, que você está pesquisando alguma coisa aí. Eu não tinha percebido isso, mas eu vou seguir aqui. Vai lá, quem, Rafael, então? Então, assim, eu acho que, simplificando, o do Carmo não é mais deputado e os cargos que ele, supostamente aí tem algum vínculo, começaram a cair. Mais ou menos é isso. Exatamente. Normal. Na verdade, o que aconteceu? A própria jogo político, a secretária, não, assim, mais ou menos a história, a secretária que foi indicada pelo do Carmo começou a fazer demissão de outros indicados pelo do Carmo. Por exemplo, o do Carmo não manda mais nada, agora quem manda sou eu. É jogo político. Perdeu totalmente a autoridade e o poder, Porque o deputado estadual tem um poder, de influência muito grande. Agora não é nada. Mas tem uma ingratidão comum da secretária? Agora, eu não posso dizer se foi uma ingratidão. Vai saber como é que é nos bastidores. A gente não sabe qual é a intenção, qual foi a conversa. A única coisa que nós sabemos de clareza é que o seguinte: perdeu o poder, perdeu o seu mandato, automaticamente cai todo mundo, não tem responsabilidade com ninguém, o poder público é assim mesmo, a política é assim mesmo. Então, todos os agregados, todas as pessoas vinculadas ao do Carmo vai cair. Aí, claro que essa secretária aí, eu não sei qual que é a conversa. Não, é a secretária que não atende ninguém. Pelo que eu percebi, o do Carmo, acho que teve um tweet, alguma coisa, alguma publicação dele bem indignado com a situação. Então, é jogo político mesmo. Espero que ele retorne aí o cargo de deputado estadual e que todo mundo seja readmitido. Paulo, essa informação de 30 pessoas não foi possível ser confirmada porque chegaram lá 4 pedidos de exoneração, então, como você muito bem disse. Apenas 4 estão oficialmente a gente sabe que confirmadas. A gente sabe que o deputado Carmo é muito querido aqui na cidade, muita gente gosta dele, Infelizmente, devido aos acontecimentos aí do colega dele de partido, acabou tendo que ser afastado do mandato. A gente sabe que muitas vezes o jogo político ele tem dessas. O Juliano Emílio ele diz o seguinte: a política é cobra comendo cobra, aqui nos comentários, e de fato é um desafio. A gente sabe que tem uma rusga entre a Tânia e o grupo do Carmo. A partir do momento que essas exonerações foram pedidas, elas foram publicadas já no Diário Oficial, tá? Então estão de fato exonerados essas pessoas, e as demais que saíram eram cargos de assessoria, não cargos de direção. Então, acredito eu que o deputado do Carmo e o prefeito Ulisses Maia irão conversar em janeiro. Tive essa informação nos bastidores, que vai ser feito um diálogo, mas a princípio a paz está selada entre os lados ali, tá tudo certo, Só que não dá para esconder uma coisa: se o do Carmo não ganha deputado, ele é um candidato claro à prefeitura de Maringá. Pamela Bussolini, já que a gente está falando do assunto, todo mundo disse aqui que é mais política do que qualquer outra coisa, vamos pensar na Secretaria de Educação, talvez a principal secretaria, eu vou somar ela aqui com a Secretaria de Saúde, pela importância que se dá a essa secretaria. Não é muita política
sustentando algo que é prioritário, e aí quando cai uma peça, cai todas, e a gente tem um desmonte agora da secretaria, o Neto disse, não são cargos importantes. Eu não penso assim. Se eles estão lá é porque eles são importantes. Agora, se eles não têm tanta importância, é porque foram criados e porque existiam, né? Porque a gente estava pagando, por exemplo, o FG para um monte... Não foi isso que eu quis dizer. Não, mas foi isso que... Mas foi isso que você interpretou. Então, a pergunta é para Foi isso que pareceu, Neto. Você não é o mediador, professor. Tá bom, então sou eu, Neto, mas foi isso que pareceu. E a pergunta é para a Pamela Bussolini. Pamela, é o seguinte, dá para deixar uma secretaria tão importante sustentada por pedras tão vulneráveis? Paulo, a tua colocação é perfeita, era isso mesmo que eu ia falar. Como a gente lamenta, né, esse tipo de politicagem numa pasta tão importante, né? Que faz parte dessa tríade aí das coisas mais importantes que nós temos, né? Saúde, educação, segurança, acho que é o principal sempre. Mas, infelizmente, como o pessoal está falando aqui no site, como o Luiz Neto falou, isso é da política, né? Da política brasileira. Então, muitas nomeações políticas e muito poucas nomeações técnicas. Então, conforme uma pessoa está por cima ou está por baixo nesse jogo, né? Os players mudam, os seus indicados também mudam. E isso prejudica o quê? Com certeza vai prejudicar a educação, lógico. São pessoas que estão ali trabalhando, saem, entram novas, trocam, eles vão ter que pegar o ritmo, pegar o jeito de trabalho da pasta, se inteirar do que está acontecendo. Então, eu acho que acreditar que isso não interfere na prestação do serviço ao cidadão não é correto, né? Porque é óbvio que vai sim se refletir, né, na prestação na contraprestação do Estado com o pagador de impostos, né? Isso é claro, vai acontecer. A gente espera que eles resolvam isso o mais rápido possível, para que quem for entrar no lugar dessas pessoas que estão de saída possam logo estar prestando, né, o serviço que o cidadão maringaense merece. Professor Villa-Lobos. O que me chama a atenção desse debate é que quando a gente consulta no site de transparência as informações cadastrais dos servidores, a gente encontra o nome de Tânia. A matrícula 74297, situação trabalhando, lotação Secretaria Municipal de Educação, vínculo comissionado, mas não está, e aí é necessário incluir o campo quem indicou. Há uma falha no sistema. A indicação deve ser parte da transparência. E aí a gente se pergunta, por que o senhor Paulo Rogério do Carmo, que foi vereador da 16ª legislatura entre 2017 e 2020, que havia trabalhado na junta militar, na época do Pupim, em que tem uma nota interessante feita pelo Gilmar Ferreira, que estava de aniversário esses dias, ele disse, olha, a campanha do Carmo está sendo feita por funcionários da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde. É uma forma de pagar? Eu tenho dúvidas, porque quando analisamos a produção legislativa, quando era vereador, temos em total 322 proposições. E a gente criticou a crise lá outro dia, que tem em um ano 400 e poucas. E ele, de 2016 a 2019, teve uma produção total de 322. E claro, na Assembleia Legislativa, 17 leis. 4 de concessão de título, 3 de denominação de vias ou estradas, 5 que institui entidades, 1 que incluiu numa norma e 4 que dispõe. E as perguntas são essas. Como alguém, então, com essa trajetória política, que está na administração municipal desde 2013, porque o prefeito Pupim nomeou ele justamente como secretário executivo da Junta de Serviço Militar, e ele, na época do Silvio, esteve entre 2005 e 2006 como chefe da Vigilância Municipal, pode ter um número tão grande, tão elevado de comissionados, que aí se fala do número de 30. Então, eu tenho dúvidas, qual é o poder que estas pessoas exercem em uma administração? E aí eu cobro, justamente do portal de transparência, incluir o campo indicação. Quem indicou? Porque dessa forma saberemos como se dá o poder. Tem o campo lá? Não tem, eu estou pedindo para incluir. Eu achei que tivesse. Inclua o campo indicação. Isso é transparência política. Isso é viver uma sociedade republicana, em um país republicano.
Então, se nós não Mas será sabemos quem faz o jogo, mas o senhor não sabemos quem tem o poder. falando assim, parece que é tão simples só pegar, vamos incluir no sistema o indicado, por favor, quem indicou. Tivemos uma situação será que que muito interessante na época na Câmara Municipal de Maringá. É um trâmite, né? Houve uma indicação de um senhor que era ficha suja, e a gente creio que lembra, e a culpa foi do presidente, do Dr. Mário, porque ele nomeou. E o sujeito que indicou falou, eu não tenho nada a ver, é o Mário responsável. Mas quem indica essa não é história se repete aqui nas devidas. Mas é justamente o que ele está dizendo, para mudar essa política, né? Mas isso é lei. Paulo, mas se tem você que mudar a lei. Porque lei indicar, ficar atrás com poder oculto, o presidente, não pode haver um poder prefeito, oculto. O poder é do chefe do executivo. Quem é eleito para aquilo é quem indica. É quem coloca lá. Não é? Tem uma Agora você vai dizer para mim que, então agora alguém tem que tomar o papel do prefeito e nomear as pessoas? Não é disso que ele tá falando. Não dá pra ser tão inocente. Não tô sendo inocente. Não tô sendo inocente. A responsabilidade. A questão foi muito bem clara. Se você é nomeado por um gestor e o gestor te coloca lá, por mais que você seja indicado pelo Paulo, quem responde é o gestor que te colocou. Agora o Paulo também tem que ter responsabilidade, então. Como é que nós vamos ver com o judiciário? Como é que vai funcionar a lei? Mas aí, Neto, aí você muda. Pra mim é politicagem, discurso político. Na política local, porque na época do Zé Cláudio a gente sabe que tinha deputado que indicava. Na época do Silvio Barros. Neto, é isso que ele tá falando. Ô, Neto, parou. Peraí, Neto. O que o professor tá falando é uma mudança de pensamento. Paulo. É um jeito diferente de raciocinar. É colocar responsabilidade pro cara que tá indicando. É isso. Não responsabilidade de qualquer outra. Não, você indicou, então a pessoa que vai indicar vai passar, opa, não vou indicar fulano de tal não, posso ter problema. Entende? Acho que é uma mudança de pensamento. Mudança de pensamento é uma coisa, mudança na lei é absurda. Mas tem que mudar a lei. Então como é que você... Ué, porque você está responsabilizando um terceiro por uma indicação? Fernando Tupan. Não funciona assim. Não, é só incluir um campo que ele indicou. Segura aí, professor. Ô, Fernando Tupan, a gente está falando de uma situação aqui que extrapola, sai do negócio aqui, posicional ali daquela situação que a gente viveu em Maringá. A gente está falando aqui da política interferir no serviço público. Se o indicado, aquele terceiro que indica para o gestor, se ele tem responsabilidade sobre a indicação. O que você acha de tudo isso? Olha, Paulo Caetano, eu ouvi assim, achei uma piada o professor Villa-Lobos falar em colocar quem indicou. Isso não existe em lugar nenhum. Qual político que vai se expor? Nenhum. Então, ele que pode ficar sonhando que isso nunca vai acontecer. Mas essa movimentação de bastidores é esperada. Eu discordo do que a Pan falou, que vai ter dificuldades para a troca. Eu acho que é uma troca pontual, porque o que acontece? Todos os funcionários da secretaria vão continuar lá. Então, o que muda são os cargos de chefia, mas permanecem os servidores lá atuando e fazendo o serviço que lhes compete. Mas somente um inexperiente iria acreditar que o do Carmo ia manter esses cargos e essas indicações em qualquer lugar do mundo. Ele perdeu cargos na Assembleia Legislativa e também agora está perdendo aí em Maringá e possivelmente vai perder mais espaço. E a verdade é o seguinte, na política, rei morto é rei posto. Isso a gente aprendeu já no ensino fundamental. Isso é básico em política. Se você está fora do jogo, acabou para você. Você vai ter dificuldade, você consegue 1, 2 carguinhos e é isso. Não pode, não tem mais o que fazer. Agora o do Carlos, se quiser recuperar cargos, vai ter que entrar no jogo, disputar a eleição e ganhar, que não vai ser tão fácil como a eleição de 2018, quando o Francisquini empurrou para a Assembleia 7 deputados. Então, pode esperar que o do Carmo vai ter momentos difíceis daqui para frente e vai precisar lutar bastante para recuperar o espaço que ele perdeu após o Francisquini ter cassado, o Tribunal Superior Eleitoral ter cassado os votos do Francisquini.